Olá, pessoal! Muito boa noite! É muito bom poder revê-los em mais uma quarta-feira do nosso projeto Pescando Conhecimentos, impreterivelmente às 19 horas. Certo? Vamos aguardar alguns instantes para a chegada dos nossos convidados, do nosso público e do nosso querido convidado, professor Paulo Braga. Sejam todos muito bem-vindos, professor Tiago Marinho, professor Tiago Brito, Juliana, Luiz. Hoje o tema está muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que, no meu entendimento, é muito deficitário nas grades curriculares dos cursos voltados para a produção animal. No meu caso, engenharia de pesca, essa vertente, que é a jacaricultura, ela se encaixa dentro do que a gente chama, nas grades curriculares, dos nossos projetos políticos pedagógicos, como cultivos alternativos. E é um ramo que a gente sabe que tem uma certa expressão e a gente vai estar debatendo hoje sobre várias vertentes dessa cadeia produtiva. Desde o início, desde a reprodução, nutrição, infraestrutura, comercialização, abate. Então hoje a live está imperdível. Para você que é da área do agro, é imperdível a informação que a gente tem para repassar hoje. Certo? E com muita ilustração, com muitas fotos, como a gente sempre costuma fazer todas as quartas-feiras. Bom, como de praxe, todas as quartas eu gosto de agradecer aquele momento gratidão a todos os nossos colaboradores que sempre divulgam as nossas lives em seus perfis, em seus stories. Então hoje eu vou começar aqui pelo pessoal da Agroagenda, que sempre está conosco, o pessoal do Dicas de Zootecnia também, o professor Eduardo Sanches, lá da Unesp, querido amigo, professor, não sei se ele está aqui presente, mandar um salve para ele, um forte abraço, meu querido. Pessoal do Centro Acadêmico de Zootecnia do Instituto Federal de Goiás, do campus Rio Verde. Saudações, sempre conosco também, todas as quartas. Agora o pessoal da Associação dos Engenheiros de Pesca do Pará e Amapá, capitaneado pelo professor doutor Marcos Brabo, que assumiu recentemente e já está mostrando para o que veio para a associação. Pessoal do Eventos de Medicina Veterinária também, que nos ajuda a divulgar a live. E agora eu gostaria também de mandar um agradecimento, na verdade, em especial, ao querido, estimado, estou vendo que ele está aqui presente, trabalha comigo todos os dias, que é o professor Lins Eric. Esse abraço vai especial para esse querido camarada de longa data de universidade, que foi o primeiro a fazer parte desse projeto que é o Pescando Conhecimentos, lá no dia 1º de abril. Saudação para você, querido amigo Lins Eric, o cara da pesca. E gostaria também, antes de chamar aqui o nosso convidado, mandar um salve especial para o cara do Bioflocos, que é o professor Tiago Marinho. Ontem eu tive o prazer de fazer parte desse momento ímpar na vida de uma pessoa, que é o seu doutorado, o seu doutoramento. Então, gostaria de mandar uma mensagem aqui para o professor da UFOPA, Tiago Marinho. Saudações, você já é doutor há muito tempo. Agora o papel está com você. Forte abraço, meu querido. Muito em breve espero revê-lo pessoalmente. Certo, pessoal? Muito boa noite. Vamos lá ver se o nosso convidado já está aqui presente. Convite feito. Convite aceito. Boa Saudações. Noite. Paulo Braga. Tá dando para me ver bem? Sim, muito bem. Você me Pronto, escuta bem? Escuta. É porque o meu Instagram ele tem algum problema que eu não me vejo quando eu tô fazendo live. Fica preta a telinha aqui embaixo. Aí eu tento fazer um enquadramento aqui, porque eu sei que vocês e o público estão conseguindo me ver. Só eu que não me vejo. Eu quero saber se tá tudo bem Certo. aqui. O enquadramento tá bom, tá tudo tranquilo. Tá. É uma dificuldade quando a gente fala sem se ver, né? Pois É é, mas a gente vai. é um desafio Manda. maior. Eu vou estar passando aqui, pessoal, como eu sempre faço, algumas ilustrações e fotos. Então vai ficar difícil para você até falar um pouquinho sobre elas, mas a gente vai estar passando aqui para o público, certo? Isso. Aí eu te aviso Isso. a foto que a gente vai estar passando. Saudar aqui o pessoal, Tranquilo. muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tem um público aqui. Você quer mandar um abraço aqui especial, o Rafael? O Paulo.
Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí, o seu público fiel, que eu sei que é um público muito forte aí na parte da engenharia de pesca, né? E também eu estou vendo que tem algumas pessoas que acompanham meu trabalho já há algum tempo, algumas pessoas da área de biologia, eu sou biólogo, né? A gente vai trocar uma ideia agora. Inclusive entrou Veterinários. na live, veterinários, inclusive agora entrou na live o doutor Luiz Antônio Bassetti, que é, eu acho que o maior especialista na jacaricultura no Brasil hoje. E eu tenho certeza que muito do que eu vou falar aqui com vocês é aprendizado que eu adquiri com ele. A gente vai trocar algumas ideias legais aí. Ele é lá de São Paulo, é responsável por diversos criatórios aqui no Brasil, né, fazendo a parte é responsável técnico, fazendo o controle e o manejo de muitos criatórios aqui. Então, muito do que vai ser falado aqui, com certeza foi adquirido conhecimento com o doutor Luiz Antônio Bassetti, veterinário, doutor formado lá na USP de São Paulo. Saudações, professor. É uma honra ter você aqui no nosso perfil, acompanhando o nosso projeto. Certo? Gratidão é tudo, Paulo. Muito bem. Paulo, eu gostaria de lhe passar a palavra agora para você fazer a sua apresentação, da sua formação, do porquê resolveu trabalhar com jacarés. Fala um pouco para a gente sobre a tua formação. Legal. Então, boa noite a todo mundo. Gente, um prazer aqui. Agradeço ao professor Lian pela oportunidade de a gente trocar uma ideia aqui legal e fazer esse intercâmbio interdisciplinar. Eu sou biólogo de formação, sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz o mestrado também na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei junto com o Dr. Luiz, que eu comentei agora no mestrado, trabalhei com animais de criatório comercial no mestrado. O trabalho não foi voltado exatamente para a produção, mas muito do que eu produzi no meu... Inclusive, eu estou conseguindo ver a imagem aqui, para mim aparece, quando você compartilha. Legal. Então, ficou bom, então. Pronto. Ficou bom, ficou bom. E no mestrado, o Dr. Luiz Antônio Bassetti foi meu co-orientador. A gente já vem também fazendo trabalhos em conjuntos até hoje. E agora eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Animal, também da Universidade Federal de Pernambuco. Então eu sou filho da UFPE, né? E só que a minha formação com crocodilianos, ela veio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá existe um laboratório chamado Laboratório Interdisciplinar de Anfíbios e Répteis, coordenado pelas doutoras Josélia Correia e Denilza Maranhão. E lá são feitos trabalhos voltados para a ecologia e conservação de répteis em geral aqui em Pernambuco. E uma das linhas de pesquisas é a parte de crocodilianos, e lá eu sou colaborador do laboratório. Perfeito. E, então, a minha formação ela é basicamente voltada para ecologia, conservação, manejo. Então, eu trabalho com uma perspectiva mais voltada para a conservação desses animais. Só que eu incorporei a parte de criação no meu currículo, vamos chamar assim, né? A partir do mestrado, pela minha experiência que eu tive trabalhando com esses animais em cativeiro, desenvolvendo um trabalho voltado para a histologia óssea, com esses animais em criação. E além disso também, né, eu sou professor na faculdade aqui em Recife, minha cidade natal, né, eu sou de Pernambuco, no Centro Universitário Brasileiro. E lá eu faço parte da disciplina de zoologia, trazendo essa abordagem aí voltada para o manejo da fauna, para a conservação, e também, por que não, trazendo os aspectos voltados para a criação comercial desses animais. Perfeito, meu amigo. Agora, deixa eu te falar. Essa é a primeira pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui no perfil, né? O que você avalia agora para a nossa atividade como um todo? Aí você pode estender, inclusive, para a aquicultura, nesse cenário que se encaminha, se Deus quiser, de pós-pandemia. A gente vê que a gente pode extrapolar a realidade. O doutor Luiz está falando aqui que reconhece essas mãos e os filhotes, provavelmente é dele. Então, falando desse cenário, a gente vê que não só para a aquicultura, não só para a jacaricultura, mas para a economia como um todo, a gente vai ter sérios problemas de recessão, a gente vai ter sérios problemas econômicos que já estão sendo mostrados agora, né, para vários segmentos da sociedade. Então, até pouco antes da pandemia, o mercado para crocodilianos ele já vinha
oscilando bastante, né? Já tinha algumas informações de espécies para o Brasil, para fora do Brasil, que o mercado não estava muito atraente. E com o advindo da pandemia, né, com o surgimento aí dessa situação, a gente teve uma piora na comercialização, mas acredito que a tendência seja melhorar, né? Aos poucos, quando as atividades começam a retornar, quando a capacidade de compra, não só da comunidade geral, mas também das grandes empresas, que são quem fazem a aquisição dos subprodutos e dos produtos advindos dos crocodilianos, né? Quando as coisas começarem a retornar, acredito que a tendência seja voltar a ascender na criação desses animais. Perfeito. Hoje, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa agora, já entrando mais especificamente no assunto, que a gente tem muita coisa para falar sobre o jacaré. Qual é a espécie de jacaré mais cultivada hoje no Brasil? Né? E assim, logo em seguida, eu gostaria que você falasse um pouquinho do porquê, né, da escolha dessa espécie, né, para o cultivo, e falasse um pouquinho também da biologia dela para o nosso público. Tá, então eu vou inverter as respostas. Eu vou primeiro explicar o porquê do cultivo e depois eu tento falar quais são essas espécies e como é que estão aí a situação hoje no Brasil. A gente precisa ter em mente que a produção e a parte comercial ela está muito associada a um processo de conservação da espécie. Sim. Hoje no mundo, de maneira geral, né, após o advento da Revolução Industrial, iniciou um processo de supressão de caça dos jacarés, principalmente na América do Norte. Acho que os jacarés americanos foram os primeiros a serem suprimidos para o consumo principalmente do couro, que é muito valioso. Tem até uma imagem de uma botinha aí, né? Sim. Essa bota, o couro dos crocodilianos ela é muito utilizada para a fabricação de botas, de cintos, de carteiras, e esse é um material de muito boa qualidade. Então, depois do início da Revolução Industrial, né, quando começou os grandes booms industriais, começou-se um grande processo de caça desses animais para a obtenção do couro, e a carne vinha como um produto secundário. E aí as populações começaram a ser suprimidas lá na América do Norte, e eles começaram a descer, né? Começaram a sair da América do Norte, começaram a baixar a América Central até chegar na América do Sul, lá para mais ou menos 1950, na década de 50, 60, com a supressão das populações de jacarés aqui no ambiente natural. Também tiveram grandes supressões das espécies de crocodilos que tinham na África e na Ásia, né? Mas aí era principalmente para o mercado europeu. Os europeus, como já se bem sabe, né, historicamente falando, vinham, retiravam o produto, né, retiravam todos os recursos disponíveis e levavam de volta para a Europa. E os crocodilos foram um exemplo disso na África e na Ásia, e muitas populações foram suprimidas, e isso levou a situações muito críticas de conservação da espécie. Na década de 70, todas as espécies de crocodilianos estavam criticamente ameaçadas de extinção. E esse mercado é um mercado que é muito atraente, a carne dele é uma carne muito atraente, a gente vai comentar um pouco mais na frente, o couro também tem uma qualidade muito boa, e você não tem como simplesmente extirpar o mercado dessa forma que existia. Então, surgiu-se então um grupo de especialistas da IUCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, intitulado Grupo de Especialistas em Crocodilianos. E esse Crocodile Specialist Group, ele é vinculado à IUCN e iniciou-se um grande debate, grandes discussões sobre como traçar estratégias para unir a economia, unir o mercado e a conservação desses animais. Então, daí surgem os grandes sistemas de criação de crocodilianos em sistemas fechados e semi-abertos, né? Fechado e semi-aberto. Os dois grandes sistemas que a gente tem hoje são o sistema ranching e o sistema farming. O sistema farming são as fazendas de jacarés, e a gente vai abordar um pouco mais na frente, quando estiver falando da criação. Basicamente matrizes em ambientes fechados que vão reproduzir, os filhotinhos vão ser levados para engorda, né, vão crescer até chegar em tamanho de abate, para que possam ser abatidos e enfim, comercializados posteriormente. E o sistema ranching tem até uma imagenzinha do pessoal coletando os ovos, que tem uma ave. É um sistema onde você coleta os ovos na natureza,
Isso. Esses animais são levados para o criatório comercial e nesse criatório vai ter basicamente o mesmo processo. O animal vai ser incubado sob temperatura ideal, né, para que ele Uhum. nasça em condições ideais. Ele vai ter alimentação também ideal. E aí, quando ele chegar num porte maior, né, quando o animal já tiver com um porte que não é tão pequeno como esse da imagem, né, chegando ali nos seus 80, 90 centímetros até 1 metro, esses animais vão ser, um percentual vai para abate e outro percentual vai para o soltura no ambiente natural, né? Se for o caso, Perfeito. para um revigoramento populacional. Isso é muito interessante porque muita gente pensa, poxa, você vai estar tirando os ovos da natureza e você vai estar abatendo um percentual daquela ninhada. Então, como é que isso pode ajudar na conservação? Sim, Mas a gente precisa perfeito. pensar que os jacarezinhos muito novos, né, eles são a base ali da cadeia alimentar no ambiente São aquático. alvos, né, de Então, predadores. isso. Então a gente tem uma taxa de sobrevivência muito baixa das populações das ninhadas, né? Então, Sim. a partir de estudos, lógico, né, o pessoal tem muito estudo sobre isso, você consegue reintroduzir animais em portes que conferem uma condição de sobrevivência maior em um percentual maior do que aqueles animais que geralmente chegam em ambiente de vida livre, de forma natural. Então você consegue proporcionar um revigoramento populacional e isso, um dos Excelente. grandes exemplos que a gente tem hoje é o projeto Jacaré em Santa Fé, na Argentina, que há mais de 30 anos já vem fazendo trabalhos aí com jacarés nesse sistema e vem dando resultados muito interessantes para as populações de jacarés naturais. Isso aí sou eu com o Olha jacarezinho aí. aqui. É. Tem que mostrar, E né? aí, pois é, tem que fazer um pouco do marketing. O marketing é tudo. A gente vai falar sobre isso também. E aí é muito importante a gente ter esse cenário contextualizado para entender que a partir disso você começa a coibir um pouco um pouco não, bastante a caça ilegal, porque você começa a abastecer o mercado com animais, com jacarés que eles são advindos de criação fechada. São animais que eles não estão sendo retirados da natureza de forma indiscriminada e aqueles que são coletados ovos quando permitido são reintroduzidos de maneira em que as populações possam ter uma condição de revigoramento melhor, né? Então, Perfeito. existe uma ideologia assim sobre a produção animal, né? Então, saindo um pouco desse viés ideológico e trazendo para números, desde o surgimento desses sistemas de criação, 2/3 das espécies de crocodilianos saíram dessa ameaça crítica de extinção. A gente não tem muitas espécies no mundo, né? São 24 espécies mais ou menos, e 16 conseguiram sair dessa ameaça crítica. Todas estavam criticamente ameaçadas na década de Sim. 70. Então, Caramba. isso tem dados já, existem muitos trabalhos que já mostram os resultados muito positivos das criações de crocodilianos em sistemas fechados, né, ou semiabertos. Então, eu inverti a resposta para mostrar a importância e o porquê desse sistema Excelente, ter surgido, perfeito. do porquê isso ter existido. E hoje, no Brasil, a gente tem as principais espécies que são cultivadas são o jacaré de papo amarelo, que é o caimã Uhum. latirógenes, que são esses aí que você está mostrando nas imagens, e o caimã iacare, que é o jacaré do Pantanal, exatamente, esse daí. Inclusive, a gente Exatamente. tem um dos maiores sistemas de criação hoje aqui no Brasil, é a Caimaçu, que fica no município de Corumbá, Corumbá, no no Mato Mato Grosso Grosso. do Sul. Isso, exatamente. O pessoal está lá numa luta aí com essa questão das queimadas no Pantanal. Eu ainda não Sim. tive a oportunidade de conversar para saber o quanto isso influenciou na questão até da coleta dos ovos, mas já tenho conversas com alguns colegas que a situação está complicada lá. Então, mas Muito, lá né? eles fazem um sistema. Noticiário só fala disso e tá Isso. complicadíssimo. Tá complicado. E lá, a Caimansu ela veio a priori com a proposta do renting e agora eles estão implementando um sistema misto, também fazendo as matrizes reprodutoras em ambiente fechado. Então, acho que talvez a Caimansu seja a maior produtora hoje de crocodilianos no nosso país. E a gente tem outros criatórios também legalizados aqui no Brasil. A gente tem em São Paulo, inclusive o Dr. Luiz ele faz parte do criatório Caimã, que fica localizado no município de Porto Feliz. Essa imagenzinha é lá do criatório, né? Então, Legal. e outros também ali em Minas Gerais. Também temos em Alagoas, tem o pessoal da Mister Caimã,
que em relação à estrutura, tamanho de estrutura, é o maior sistema fechado de criação de jacarés no Brasil, também com o jacaré de papo amarelo. Então, essas duas são as duas maiores espécies hoje comercializadas no Brasil. O jacaré de papo amarelo, que é o Caimã latirostris, e o jacaré, o Caimã yacari, que é o jacaré do Pantanal, que é ali para a região mais central pantaneira, né? E essa carne é muito distribuída ali para a região norte, para a região do centro-oeste. Então, em relação à produção, essas são as duas maiores espécies. Além dessas, a gente também tem um aproveitamento comercial de outras duas, que é o jacaré tinga, que é o Caimã crocodilus, e o Melanosuchus niger, que é o jacaré açu. Mas, em comparação com essas outras duas espécies, ainda é bem reduzida essa produção. O jacaré-açu, inclusive, ela é a única espécie aqui no Brasil em que é permitido o manejo sustentável em vida livre. Existe uma região na Amazônia em que é permitido você capturar uma cota desses animais para abate, tudo regulamentado, né? Um determinado período do ano, determinada quantidade de animais, e aí você pode fazer esse manejo sustentável de algumas espécies. A gente também tem duas espécies aqui no Brasil. O Brasil é o país que tem a maior diversidade de crocodilianos do mundo, né? São 6 espécies. E duas espécies, elas não têm muito interesse comercial, que são as espécies do gênero Paleosuchus, que é o jacaré anão e o jacaré paguá. Desculpa, o jacaré paguá e o jacaré coroa. O paguá e anão é a mesma coisa, porque ele tem um couro muito duro, é um animal que tem uma armadura muito, muito densa, e aí não tem muito interesse comercial. E além do que, são espécies de porte muito reduzido, e aí às vezes o tempo de engorda, de crescimento desses animais não é muito interessante. Então eles são mais comercializados como pet na América do Norte, por exemplo. Mas para um aproveitamento comercial não é muito interessante. Perfeito. A gente já tem aqui alguns questionamentos, pessoal, mas a gente vai seguir um roteiro. Olha, mandar um abraço aqui para o Júnior, que é um produtor de pirarucu lá de São Paulo. Ele pergunta com relação a custos, a abate. A gente vai falar sobre esses temas especificamente mais lá na frente, certo, Júnior? E o Luiz também, que é um grande parceiro, sempre está conosco, ele pergunta também qual é o foco econômico maior, se é a carne ou o couro. A gente vai falar sobre comercialização também mais lá na frente, mais especificamente abordar esses assuntos. Pessoal, a gente vai falar sobre infraestrutura, que é o próximo tópico, sobre acidentes, né, que eu imagino que é uma coisa que pode vir a ocorrer, boas práticas de manejo. E é uma coisa que eu te perguntei lá no início, não sei se chegaste a me responder, Paulo. O que te levou a trabalhar com o jacaré? Teve alguma motivação especial para isso? Agora vai entrar uma coisa meio empírica, agora, meio holística. Na verdade, eu sempre... A gente olha essa cena aí, isso já dá um certo receio, né? Dá um receio, exatamente. Pois é. Mas eu olhando para essa cena, eu vejo uma coisa belíssima. Para mim, esses animais são sensacionais. A minha motivação para trabalhar com jacarés eu não sei explicar, na verdade. Eu, desde muito jovem, desde criança, na verdade, eu tenho um interesse por répteis, de maneira geral, por paleontologia, dinossauros. Eu nunca vivi no campo. Sou uma pessoa criada em cidade, em apartamento. Uhum. E é uma coisa que eu já nasci com isso. Eu sempre tive muito interesse por esses animais, desde criança, sempre quis trabalhar. E, na verdade, eu quis fazer uma graduação que me proporcionasse ter a oportunidade de trabalhar com crocodilianos. Então, eu poderia fazer veterinária, eu poderia fazer biológicas, né? Biologia como eu fiz, eu poderia fazer engenharia de pesca, apesar de eu saber depois que o engenheiro de pesca pode trabalhar com jacaré. Também, né? Mas eu escolhi algo que me proporcionasse essa oportunidade de ter contato com esses animais que eu sempre admirei, sempre vi documentários na televisão e me apaixonei desde criança. Então, estamos aí até hoje, conseguindo representar um pouquinho desses bichos. Excelente. Deixa eu trocar aqui para quando a gente for falar de ração, que é um tópico mais na frente. Sim. Eu queria que tu me falasse um pouquinho, eu acho que todo mundo, na verdade, tem interesse em saber um pouco sobre qual é a infraestrutura mínima necessária para a gente iniciar um empreendimento como esse. Vamos falar agora mais especificamente de infraestrutura para a criação de jacarés. Bom, o mínimo que a gente precisa ter, o básico, é um terreno. E o valor, se tu puderes falar também alguma coisa nesse sentido. Certo, eu tenho algumas informações de valores aqui.
E Muito isso é bom. muito relativo, sabe? Isso é uma coisa Perfeito. muito relativa. Porque vai depender do tamanho do empreendimento que você vai tá fazendo. Eu já conversei com criadores no Brasil todo. Luiz, já falei com o pessoal também de Maceió, e a gente tem muitas variações aí no que a gente pode falar dentro de infraestrutura. Geralmente, em um terreno de 1 hectare, você já consegue montar a estrutura básica de um criatório. Então, você precisa ter as baias de criação, você precisa ter as baias de reprodução. Isso. Aí são as baias de criação. Então, os animais eles estão acondicionados. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o adensamento desses animais, o quanto você pode Ótimo. colocar, como é que funciona, mas tem que ter as baias de criação. A gente precisa ter as baias de reprodução, que são onde ficam os machos e as fêmeas, exatamente, para que eles possam colocar os ninhos, né, fazer o processo reprodutivo. Geralmente é um macho para 2, 3, 4 fêmeas, né, para você poder utilizar a produção. Você precisa ter lagoas de decantação, né, para você poder fazer o processo da limpeza da água, até da eliminação de água que não seja muito apropriada. E precisa ter sistemas hidráulicos para que haja uma limpeza dessa água e um fluxo contínuo da água que esses animais vão estar incluídos, né? Então, Sim. em muitos lugares é até recomendado que a criação ela seja feita em locais onde tenha uma água disponível de forma natural, para que você consiga fazer Uhum. essa limpeza da água de uma forma, a manutenção da água de uma forma mais efetiva. Mas lógico que existem lugares onde são regiões mais secas e aí que você vai precisar implementar um sistema hidráulico um pouco mais eficiente, mais sofisticado para conseguir fazer a implementação do sistema hidráulico, né? E aí vai ser mais caro, vai ser mais custoso. Então, o Uhum. ambiente que você vai estar montando a sua estrutura, ela vai ser, vai mudar um pouco dos custos que você vai ter. E, além disso, você também precisa ter espaço para acondicionamento de carcaças, acondicionamento de alimentação desses animais, né? Nem todos os criatórios utilizam ração, muitos utilizam mixes, né? Vamos comentar daqui a pouquinho sobre isso, misturas de carne. Perfeito. E também tem que ter a área de incubação. Esses animais eles precisam estar incubados, né? Quando os ovinhos são coletados, exatamente. Existem salas, existem recintos onde esses animais vão estar incluídos, onde os ovinhos vão estar incluídos, para que, sob temperatura e umidade controlada, eles tenham um sucesso reprodutivo e possam ser com maior eficiência, né? Aí nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo o acondicionamento de alguns ovinhos com a utilização Excelente. de material formado pelo ninho da fêmea, né, que tem que estar disponível no recinto da fêmea. E geralmente o pessoal usa muito vermiculita para poder controlar um pouquinho ali a umidade dessas caixinhas, né, dessas galeiazinhas. Então, essa é uma estrutura básica para um criatório, né? E o custo vai variar muito de empreendimento para empreendimento, de tamanho de empreendimento para tamanho de empreendimento. E aqui a gente está falando de criatório, né? Muitos criatórios são associados a abatedouros, que aí já é outro tipo de empreendimento, você já precisa ter um outro tipo Sim. um empreendimento diferenciado, outro tipo de licenciamento, exatamente. Mas, e aí já fica, lógico, mais custoso. Muitos criatórios, eles não têm abatedouros associados, e aí eles fazem o escoamento da produção para um criador ou para um frigorífico que possa fazer o abate. Então, o mais custoso geralmente são os terrenos, e isso vai variar bastante de local para local, né, de área para área. Então, fica muito subjetivo a gente conseguir falar de terreno. Mas uma área de 1 hectare, de acordo com informações que eu já obtive, já é suficiente para você montar um empreendimento básico, né, montar a estrutura básica. Uhum. E, geralmente, os criatórios, né, eles são custosos. Para conseguir montar uma estrutura que venha dar um retorno. E aí, lembrando que os criatórios de crocodilianos, eles não vão dar uma resposta imediata para o custo, então é uma coisa para 5, 6 anos no futuro. Os primeiros anos são de custos, os anos intermediários são de manutenção, e a partir do quinto, sexto ano é que ele já vai começar a dar lucro, né? Que vai começar a gerar os primeiros lucros. Então, os custos, geralmente, para a formação de criatórios, eles chegam na faixa de 400, 500 mil reais para você montar
a estrutura de um criatório que venha a fornecer lucros significativos. Então, é custoso, é caro. 400 mil, então, a gente está falando de um investimento, né? Um investimento, exatamente. Certo. Então, precisa ter um investimento forte aí para crocodilianos. Entendi. Eu já escutei de alguns criadouros que com 20 mil reais você consegue montar uma estrutura básica para um criatório em uma área de 1 hectare. Mas assim, é muito incipiente seriam essa estrutura seria muito rudimentar ainda, seria muito básica. Então seria algo para você ter poucas matrizes, para você ter poucos ovos, para você ter uma manutenção muito básica. E esse custo muito básico, muito baixo, lógico, aumenta o risco de você ter um insucesso por você não estar dando uma qualidade ideal da produção, exatamente. Então hoje, inclusive eu participei de uma banca de graduação que foi sobre um plano de negócios para a formação de uma criação comercial, e a gente chegou à conclusão que o investimento básico é ali na faixa de 400 e poucos mil reais, isso sem considerar ainda o terreno, né? Então o terreno é muito importante. Sim, porque, com certeza. Isso vai influenciar muito no custo operacional que você vai ter na sua criação. Então é custoso, mas a longo prazo, né? Você não pode usar isso como sua fonte de renda primária nos primeiros anos. Você tem que ter uma fonte para poder conseguir captar recurso, e aí depois isso vai dar um retorno para os criadores. Perfeito. A gente tem 2 questionamentos aqui bem interessantes. Pessoal, vamos aproveitar para fazer os questionamentos, que esse é o momento. A gente está com o Paulo aqui, que tem uma vasta experiência, né? Então, olha, o grande parceiro aqui, o Paulo da Aquiplan Consultoria, direto lá de Goiás. Forte abraço, meu querido. Ele fala assim: parabéns pelas informações, muito interessante. E ele pergunta, nesse cenário que você acabou de expor, né? É possível para o interessado montar apenas a engorda e a terminação, ou ele tem que começar desde o início? Eu vi em um vídeo que naquele processo de ranching, né, eles estão vendendo o ovo a 1,50. Eu não sei se essa informação procede, e aí queria até que você falasse um pouco sobre isso. E o Roberto Neto, ele fala, nessa questão de hectare, né, em 1 hectare, quanto que a gente consegue ter de produção? Tens algum dado aproximado aí? Deixa eu responder primeiro a outra pergunta, se é possível, né? É possível. No sistema ranching, as pessoas fazem isso, né? Então eles já pegam os ovinhos, só fazem a incubação, né? Lógico, e depois eles fazem a parte da engorda. Então eles não têm o custo com matrizes, por exemplo. É só pegar os animais que já estão prontos, vamos chamar assim, e fazer só o processo de engorda. Sim, é possível. Mas a gente tem legislações específicas para o manejo desses animais. Por exemplo, jacaré de papo amarelo, você não pode fazer o sistema ranching hoje no Brasil. Você só tem autorização no Brasil para fazer o sistema farming. Já o jacaré, o caimã e a cari, você pode sim fazer esse sistema ranching. Então, a gente tem esses entraves aí que podem dificultar um pouco a você fazer esse outro tipo de manejo. E ainda lembrando que, para você criar um jacaré, ele precisa ser da sua bacia hidrográfica original. Fora zoológicos, qualquer tipo de empreendimento com crocodilianos, você precisa que o animal que você pretende fazer a criação, seja criação comercial, seja criação conservacionista, ele tem que fazer parte da sua bacia hidrográfica. A gente tem uma legislação que é bem clara quanto a isso, então é importante a gente estar seguindo isso aí. Se eu quiser aqui em Recife, por exemplo, criar um jacaré do Pantanal, fazer uma criação de jacaré do Pantanal, eu não posso. Eu tenho que fazer de jacaré de papo amarelo, que é a espécie que eu tenho para cá. E a segunda pergunta foi sobre os ovinhos. Eu acho que nessa reportagem, esse valor de 1,50 é o que é pago para a comunidade local por ovo. Então, geralmente esses trabalhos de ranching, eles não são feitos apenas pelos funcionários do estabelecimento, né? Geralmente é um trabalho comunitário, você faz parceria com as comunidades ribeirinhas e aí você faz um pagamento para os ribeirinhos para que eles, por ovo ou por ninho, né? Então, por exemplo, para cada ovinho que ele encontrar, ele vai receber um valor de 1,50. Para cada ninho que ele encontrar, ele vai receber um valor de R$ 30, por exemplo. Então, geralmente fazem acordo com as comunidades para que você possa aliar, né,
a comunidade tradicional com a produção e a conservação desses animais. Bom, o Eduardo está falando sobre questão de legalização, a gente vai falar isso lá na frente também, e o Roberto faz outro questionamento, mas a gente vai falar sobre isso no tópico de reprodução, já, tá, Roberto? A gente já responde os teus quesitos. Bom, quais são as fases de criação que a gente tem hoje? Como é que a gente dimensiona lá, passo a passo, dentro de uma propriedade? Certo, então eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso e a gente vai deixar isso mais claro, né? Isso. Falando dos sistemas fechados, do sistema farming, né, nós temos a parte de reprodução, as matrizes reprodutoras, então nós temos as baias onde ficam os machos e as fêmeas reprodutores. Essa é a primeira fase da criação, que é isso, permitir com que os animais consigam reproduzir de forma efetiva para que se tenha os ovinhos e para que se tenha, geral, o lucro, né, para que você possa ter esses animais disponíveis. Então, a primeira fase é você dar as baias com condições de acondicionamento para esses animais reproduzirem. Posteriormente, após a postura dos ovinhos, a segunda fase é a incubação. Então, quando as fêmeas colocam os ovos, esses ovos são coletados e aí eles vão para uma sala específica, com temperatura específica, umidade, toda controlada, para que esses ovinhos tenham o seu período de incubação. E assim que a incubação ela é terminada, vamos para a terceira fase, que é a fase da engorda. Então, os animais eles são relocados para baias de criação e lá eles vão ficar acondicionados e eles são separados por tamanho. A gente vai até falar um pouco sobre interações agonísticas daqui a pouco, mas geralmente esses animais eles são separados por tamanho. E aí, em alguns criatórios, algumas pessoas eles observam os animais que têm uma genética de crescimento maior e começam a selecioná-los para ser futuras matrizes, para que eles possam aumentar a sua produção, né? Então você começa a selecionar aqueles que têm um potencial de crescimento maior, porque eles têm um potencial de serem matrizes reprodutoras mais efetivas. E aí você separa nas baias os animais por tamanho, porque geralmente os animais maiores, né, os que crescem mais, eles tendem a se alimentar mais e isso vai impedir que os outros filhotes se alimentem também. Então, nessa fase de engorda, né, do crescimento, os animais ficam em estufas, porque crocodilianos são animais que têm o seu crescimento dependente da temperatura e da alimentação. Então, sob condições de temperaturas mais altas e sob alimentação mais constante, os animais vão ter o seu crescimento otimizado, vão crescer mais. Então, só que alguns ainda têm o fator genético. Alguns têm uma genética que proporciona esse crescimento mais acelerado, e aí eles são separados em baias por tamanho para otimizar e para que não haja uma dominância de um indivíduo sobre outro. E aí, após o animal atingir o porte de abate, que geralmente ele não é por tamanho, é por peso, e aí quando a gente traz para um cenário nosso aqui das espécies brasileiras, um animal de mais ou menos 10 a 14 quilos vivo, ele já está em porte de abate para seguir para o abate, né? Já está em tamanho para seguir para o abate. Então, a parte de criação seria a última fase para o sistema de criação. E aí, posteriormente, ele vai ser levado para um abatedouro, que aí já é outro sistema, e aí já é essa outra fase que não necessariamente está no mesmo empreendimento dos criatórios. É outra legislação, outra regulamentação. Perfeito. Dentro dessas fases que você acabou de falar, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a questão das densidades de estocagem dentro de cada uma. Porque eu imagino que, se a gente extrapolar isso, deve ocorrer problemáticas de convívio ali, né, de dominância, como você acabou de falar. Então, qual seria a proporção ideal aí de indivíduos dentro de cada sistema desse? Dentro de cada fase? Então, a gente tem uma regulamentação do IBAMA que ela estabelece que para animais neonatos, esses recém-nascidos, esses pequenininhos desse tamanho, você precisa ter uma área de aproximadamente 0,1 metros quadrados por indivíduo. Eles são animais que são muito fáceis de criar, são animais que não têm muito problema na sua criação, são animais muito resistentes, que têm uma biologia, uma fisiologia muito forte, né? Então, para animais neonatos, esses recém-nascidos, né, nas primeiras semanas, primeiros meses,
você pode montar uma baia com uma área de mais ou menos 0,1 metro quadrado por indivíduo. Então isso já seria suficiente para esses animais. Excelente informação. Quando eles começam a atingir portes já maiores, né, já começam a deixar de ser neonatos e entrar em estágio de filhotes ali nos seus 60, 70 centímetros a partir, aí a área já precisa ser um pouquinho maior. Então esses animais já começam a ficar em áreas de aproximadamente 0,3 metros quadrados por indivíduo. Então essa é uma regulamentação do IBAMA, né? Então você precisa seguir isso. O tamanho do recinto aí vai depender do criador para criador. Você pode fazer um espaço menor, mas aí vai limitar a quantidade de animais que vai estar naquele recinto. E se você fizer um espaço maior, você também vai ter a oportunidade de colocar mais animais. Mas sempre seguindo essa regra, né? 0,1 metro quadrado para neonatos por indivíduo e 0,3 metros quadrados para animais que já estão em crescimento mais avançado. Perfeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Respeitando todos esses limites, né? Mas eu imagino, por se tratar de um animal carnívoro, né? E aquela pergunta que eu te fiz lá, o que te levou a trabalhar com isso mais especificamente, como é que ocorre dentro de um sistema desse de criação com relação a acidentes e quais são as boas práticas de manejo que a gente deve ter no dia a dia? Porque eu imagino que deve ter uma rotina, um treinamento, algo nesse sentido, porque não é brincadeira trabalhar com um animal desse porte, né? Exato. Então, eu já até coloquei aqui uma foto que já mostra como deve se tratar esse animal, né? Como deve ser o manejo no dia a dia. Eu queria que falasse um pouco mais sobre essa relação aí. Isso aí inclusive é lá no Criatório do Luiz, em São Paulo. E crocodilianos, eles são animais que têm um temperamento arisco, né? Vamos chamar ariscos. Agressivos seriam se eles viessem nos atacar. Nossos jacarés, a gente não tem muitos relatos de ataques, né? De eles virem até nós. Então, vamos chamar de ariscos. Eles vão se defender. São animais que têm uma mordida muito forte, são animais que têm uma cauda muito forte, que pode machucar. Então, nas baias de criação, esse sistema que eu falei de relocar os animais, de colocar animais com tamanhos semelhantes, isso já diminui um pouco as interações agonísticas, as interações negativas entre um e outro. Porque um pode demonstrar uma dominância sobre o outro, territorialismo, então isso já ajuda no processo de diminuir as interações entre os animais. Mas, ainda assim, a gente tem as interações homem, ser humano, animal, né? Então, precisam ter muito cuidado e muita cautela quando a gente vai fazer o manejo de um crocodiliano. Olha aí, Luiz, falando, só sou RT. Então, quando a gente está fazendo esses manejos com crocodilianos, não só em criatórios, mas também em vida livre, a gente precisa ter o mínimo de aparato e o mínimo de pessoas para poder fazer um manejo desse animal. Para você manejar crocodilianos, você não pode fazer esse trabalho sozinho, principalmente quando a gente está falando de animais de grande porte, né? Então você precisa de 3 pessoas ali com você para poder fazer todos os processos e os protocolos de biossegurança. Então a gente tem equipamentos como o cambão para poder fazer a contenção da boca ou da cabeça do animal, exatamente esse material aí. A gente tem a utilização de fitas isolantes, né, ou adesivas, ou borrachas para poder fechar a boca do animal. Os jacarés, eles, apesar de terem uma grande força para fechar a boca, ele não tem muita força para abrir. Então, se você tiver uma fita isolante, você consegue fechar e conter a boca de um animal desse. Além da técnica, exatamente. Na verdade, se você colocar a mão, você consegue fechar a boca de um jacaré. Agora, lógico, ele vai sacudir, né? E aí não é para fazer isso. Mas com a fita você consegue manter a boca dele fechada. E além disso, você também é interessante você fazer a vendagem dos olhos para que o animal diminua um pouco o estresse. E dependendo do tempo que esse animal for ficar, que precise ficar ali contido, né, é interessante também fazer a contenção dos membros, para evitar que ele fique serpenteando no terreno, se machuque, ou até mesmo bata com a cauda e acabe machucando alguém. Então, geralmente, o protocolo de segurança para manejo de crocodilianos, ele é 100% seguro se você seguir ele à risca. A gente aqui em Recife trabalha com jacarés de vida livre, que geralmente, né, são mais ariscos que os jacarés de criatório.
A gente não tem registro e não tem caso de acidente grave em 7 anos de trabalho que a gente já vem fazendo. Tudo porque a gente segue protocolos de biossegurança, existem protocolos estabelecidos pela IUCN, inclusive, e essas práticas, quando são seguidas à risca, né, a gente consegue minimizar e eliminar qualquer tipo de problema com o manejo desses animais. Uma regra, né, se a gente seguir ela bem, a gente consegue fugir de qualquer tipo de acidente. Não tem muito problema quanto a isso. Qual é o tamanho que esse animal ele já pode ser considerado uma matriz que está apta a reproduzir? Tem algum peso aí específico? Geralmente, os jacarés de papo amarelo, eles começam a atingir a idade reprodutiva a partir do seu 1,20 m, 1,30 m, o início da idade reprodutiva. A gente considera esses animais por idade reprodutiva mais pelo tamanho do que pelo tempo de vida. Porque muitos animais ele vem de vida livre, e falando animais de vida livre, né, os que a gente não tem a noção da idade, eles têm um crescimento dependente da temperatura e da alimentação, né? Então, em vida livre, eles podem demorar mais a chegar ao tamanho reprodutivo. Em criatório, isso vai variar muito do tipo de alimento que você vai estar fornecendo, da temperatura que esses animais vão estar submetidos. Então, em ambiente quente, com alimentação mais constante, né, isso vai otimizar o tempo que esse animal chega em idade reprodutiva. Geralmente, ele pode chegar no criatório em 4, 5, 6 anos, ele já pode chegar num tamanho considerável, às vezes até menos, né, para reprodução. Mas geralmente, a partir de 1,30 m, 1,40 m, ali ele é considerado como um bom reprodutor. Excelente. A imagem já está na tela aí, Paulo. E ela já diz tudo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre alimentação. A gente já vê, essa foto já fica até meio tenso, né, com relação a isso, todos esses animais correndo atrás de alimento. Como é que é feita a questão do manejo alimentar, né, com relação à frequência, com relação à porcentagem de proteína, se existe um determinado tipo de alimento específico ou não? Como é que funciona isso com relação também às fases de cultivo? Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Certo. Geralmente no manejo alimentar, os jacarés estão mais preocupados com a comida do que com quem está fornecendo a comida. Então, apesar de ser uma coisa aí meio, meu Deus, o cara está no meio de 300 jacarés, no caso são crocodilos, né? Os animais não estão muito preocupados em atacar a pessoa, eles querem comer. Então, eles sabem que aquela pessoa ele vai fornecer a ração, o alimento, né? Então, os criatórios, eu acho que cerca de 70% do custo de um criatório é para alimentar os jacarés. Então eu deixei essa informação para agora porque eu acho muito importante falar. Muito Perfeito. do custo para você manter os jacarés é o que você vai fornecer de alimento para esses animais. Então tem estudos que falam que a carne bovina ela tem um efeito muito interessante sobre a saúde desses animais e que vão fornecer condições nutricionais e de crescimento ótimas. Mas, em compensação, ela é uma carne que ela é mais custosa. Então, precisa fazer essa dosagem aí para saber o quanto você vai alimentar esses animais. Exatamente. Então, proporção, né? Em muitos criatórios, eles fazem mixes, né? Podem colocar carne bovina com aves, com peixes. Então, isso vai variar muito do quanto você tem disponível para poder investir nisso. Lógico que em condições ótimas, né? Você consegue fazer uma alimentação com a maior parte de carne bovina, esses animais vão ter condições nutricionais e de saúde melhor e vão ter um crescimento mais otimizado. São animais que são muito difíceis de ter doença, né? A gente tem uma proporção muito pequena de animais que ficam doentes ou que vêm a óbito em criadouros, então é muito tranquilo esse manejo alimentar, mas é custoso. Então precisa fazer essa dosagem aí, carne bovina, carne suína, para você ter essa otimização na produção e você também otimizar os seus gastos, né? E então é uma coisa que ela é meio relativa do quanto o produtor vai ter disponível de recurso para poder investir nisso. E qual foi o restante da pergunta, só para me lembrar? Era com relação às fases, a quantidade que a gente fornece. Tá bom. É à vontade? Como é que funciona? É porcentagem da biomassa? Geralmente, quando os indivíduos são muito jovens, eles são alimentados diariamente. Então, é uma alimentação diária para que esses animais eles tenham o crescimento otimizado,
geralmente você faz alimentação uma vez por dia, porque os animais, quando são muito novos, isso teve muito a ver até com minha dissertação do mestrado, a gente observa que eles têm uma taxa de crescimento maior. Os animais eles tendem a crescer mais rápido quando são indivíduos menores, quando são indivíduos mais jovens. Então, você otimizar a alimentação, colocar essa alimentação disponível para eles de forma diária, e aí geralmente colocam nesses montes de carne, né, de mixes, isso vai fazer com que esses animais tenham o seu pico de crescimento mais acelerado. Quando eles chegam em portes mais ou menos aí como a gente está vendo na imagem, né, perto do seu 1 metro ou até um pouco menor, esse fornecimento de alimento ele é reduzido. E aí ele pode acontecer 2, 3 vezes na semana, porque a própria taxa de crescimento metabólica do animal diminui. Então você pode estar investindo muito em alimentação, só que o animal não vai responder metabolicamente nesse crescimento. Então você reduz um pouco essa taxa de fornecimento de alimentação. Sempre associando ao mantimento de uma temperatura alta nos recintos, para que a alimentação esteja em concordância com a temperatura do ambiente. Em lugares, por exemplo, onde há períodos de muita friagem, né, onde o ambiente fica muito frio, essa alimentação às vezes ela é cessada por semanas, às vezes até por meses. Porque se o animal se alimentar, ele pode estar com um metabolismo muito baixo e aquele alimento apodrecer no estômago. E aí vai ter sérios problemas de infecção e você pode estar perdendo muitos animais. Então, é preciso ter essa cautela com a alimentação e também levar em consideração o período de temperatura. Eu ia te fazer uma pergunta antes da gente falar agora sobre a questão das características reprodutivas, né, no que diz respeito à formação de casais, desovas, mortalidade. Eu queria saber de ti, e Paulo, se existe um crescimento maior em algum dos sexos, do masculino, da fêmea ou do macho. Tem algum que cresce mais? Tem como fazer essa opção de acordo com a temperatura? Tem, lógico. Depende muito de espécie para espécie, né? Saiu um trabalho recente agora do jacaré de papo amarelo, na Argentina. Eu não vou lembrar agora exatamente da temperatura, mas assim, existem faixas de temperatura que esses animais eles nascem mais machos, nascem mais fêmeas e faixas intermediárias onde vai nascer machos e fêmeas, né? Porque a temperatura de incubação em um determinado período, né, ela determina o sexo desses animais. Então, sim, você tem como controlar o crescimento desses animais e a proporção sexual, mas para sistemas de criação, geralmente, os machos eles crescem mais, os machos atingem portes maiores, né? Tanto é que a gente divide em classes de tamanho e a classe máxima, que é a classe 4, ela é para machos maiores, adultos maiores, que geralmente são machos que atingem portes mais de 1,80 m, então são machos mais velhos. Então, os machos eles tendem a atingir um porte de crescimento maior. Mas, durante o período da vida dele, principalmente no período em que ele vai estar condicionado às condições de criação, não tem uma diferença muito significativa sobre esse crescimento, nesse período da vida específico para a criação dos animais. Então, em muitos lugares é preferível até que sejam fêmeas, para que diminua um pouco esse comportamento territorialista e agressivo dos machos e diminua as interações agonísticas. Então, em alguns lugares você prefere fazer as criações com fêmeas. Lógico que vai nascer um macho, vai nascer outro macho, né? Você pode também controlar isso. E você pode, inclusive, induzir a produção de machos para fazer uma matriz, ou você conseguir... Olha, o Lu já está falando um pouco de macho dominante e fêmea dominante contra machos submissos e fêmeas submissas, né? Então a gente acontece essa submissão, né? Tanto de machos como tanto de de macho como de fêmea ocorre. Né? Pois é. E muito associado ao porte também, né? Quando os animais têm um porte mais semelhante, a gente já tem esse equilíbrio, a diminuição nessa dominância, né? Por isso que é importante fazer esse relocamento dos animais para tamanhos semelhantes nas baias. Excelente, muito bom. Olha, te confesso que na minha graduação a gente teve deficiência demais com relação a diversos cultivos, né? Dentre eles o de jacarés. É bem interessante, muito valiosas as informações que estão sendo repassadas. Olha, pelas minhas contas aqui, Paulo, a gente está com 55 minutos. Né? Então, a gente não esgota ainda, a gente ainda tem para falar aqui sobre custos, né?
que é uma coisa muito interessante, comercialização, estratégias de Uhum. marketing, formas de apresentação do produto, né? E agora, mais especificamente, de reprodução, com relação a desovas. Não sei se dentro de 4 minutos a gente consegue esgotar isso. Aí, Não, acho que vai nem abrir outra live. a gente vai ter que abrir, né? Com certeza, porque tem muita coisa ainda para se falar e ainda aspectos de legalização, né? Que muita Sim. gente, inclusive, já perguntou aqui, que era o último tópico que a gente tinha deixado para fechar a live. Certo? Uhum. Bom, então, como é que a gente faz? Eu queria falar contigo agora com relação a características reprodutivas, né? Formação de Eu acho casais, desovas e mortalidade. acho que a gente está com tempo curto, então acho que a gente pode fechar essa e aí abrimos outra. O que você acha? Certo. Faltam 4 minutos aqui. Para não Exatamente. ficar Então, muito pronto. apertado, né? Para não ter que correr, exatamente. Ainda tem todos esses assuntos que são muito Pronto. importantes e muita gente questionou a respeito. Então, pronto, pessoal, a gente finaliza agora, para não ter que interromper no meio aqui. E mais meia horinha, 20 minutos a gente encerra. Tá bom? Então eu Tranquilo, fecho vamos lá. e já lhe convido novamente. E eu já entro de pessoal. novo. Valeu. Voltem aí, galera.